Boa noite, meus amigos, amigas, para mais um Risco em Evidência. Hoje com um convidado super especial, o amigo Anderson Fagundes, colega aí de várias jornadas, né, Anderson? Hoje o programa a gente vai falar sobre gestão de risco, crise e continuidade de negócio. O Anderson é um grande especialista nessa área, inclusive, né, Anderson, ele agora está como head da área de security, crise e continuidade de negócio lá da BAT, da British and Tobacco, e está realizando um mestrado na Inglaterra, não é isso, Anderson? Sobre exatamente esses temas, crise, risco e continuidade de negócio. Estava comentando com ele que esse tipo de pós-graduação, curso, não existe no Brasil. E é um conhecimento, assim, é uma oportunidade ímpar trazer esse conhecimento todo de outro país. Bom, lembre-se das regrinhas de ouro, clicar aqui no like para ajudar esse programa a ser encontrado por outros profissionais. Lembra sempre de clicar no reloginho, que ele te avisa quando tiver um outro programa novamente, né? E deixa teu comentário, faz as perguntas aqui do lado, a gente vai estar lendo o tempo todo as perguntas, colocando no momento certo, tá bom? Bate-papo descontraído e, Anderson, vamos começar com o primeiro bloco, risco em evidência. Cara, me fala lá, qual foi o momento da tua carreira que teve um problema, uma crise, né, para ser gerenciada? Como é que você se saiu dela? Que experiência você extraiu dessa oportunidade, Anderson? Compartilha aqui com a gente. Inicialmente, muito boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui com um amigo de longa data aí, o Tassi. Para mim é sempre um prazer muito grande estar dividindo essas lives e podendo compartilhar um pouco aí de conhecimento e trazer essas metodologias de gestão em forma de bate-papo. Bom, Tassi, acho que desde o início da minha carreira eu sempre tive essas questões de desafios ligadas a crises, gestão de continuidade, né? Fiquei um longo tempo trabalhando e atuando na área de logística portuária, então quando a gente fala em porto, todas aquelas greves, paralisações, apagões logísticos, eu estava lá no meio, gerindo, liderando, interagindo, então isso já foi um desafio. Acho que dá para trazer dois pontos interessantes, assim, de forma bem pragmática. Um foi as diversas greves que a gente teve no Porto de Santos durante diversas situações, em que na empresa que eu trabalhava, a gente nunca parou totalmente a operação. Então, a gente montou um bom plano de continuidade operacional, eu fui líder desse projeto à época, e focando muito nos detalhes de interrupção, mapeando bem os riscos, né, e interagindo com as autoridades, caso necessário, principalmente em relação a uma área em que você tem concessão e precisa interagir com as autoridades. É bastante desafiador. Teve uma passagem também em outra empresa em que nós tivemos uma possibilidade de greve de sindical, né, em que nós tínhamos que mensurar a possibilidade de paralisação das atividades e a gente contabilizou ali quanto de custo nós teríamos nessa paralisação, e isso serviu como uma forma de melhorar as ferramentas de negociação, né? Deu para a diretoria uma visibilidade do impacto que nós teríamos se a operação fosse, de fato, parada, né? Se fosse interrompida. Foi um fator bastante decisivo para a tomada de decisão e continuidade. Então, você tem que subsidiar, vamos dizer assim, nesse caso, a experiência que eu tive foi subsidiar a diretoria no sentido de, olha, se nós pararmos, nós parados custamos tanto, né? E se a gente tomar as ações aí de negociação ou interagir nesse sentido, a gente evita aí um risco maior e diminui, obviamente, a perda de financeira, que nesse caso era o foco. Ou seja, Anderson, o risco não é... Aqui tem muito gestor de risco, gestor de segurança nos escutando agora. O risco não é do gestor da área, o risco é da própria organização. O gestor da área, ele é responsável em entender o risco, abrir, ou seja, colocar um holofote em cima desse risco e dizer, olha, esses são os eventos que podem ter como desdobramento esse risco. Se esse risco acontecer, esses podem ser os impactos, e para mitigar esse risco tem essas opções. Empresa, qual caminho você quer tomar? Né? Uma vez que a empresa define qual o caminho, essa área, como especialista, vai executar aquele planejamento que foi pré-aprovado. Não é isso, Anderson? Então, nada mais do que mostrar para a organização, olha só o que é que pode acontecer.
Isso muitas vezes a gente vê no dia a dia profissionais que puxam para si essa tomada de decisão, né? Às vezes até por falta de orientação da empresa, muitas vezes, e outras por inexperiência também, né? Anderson, pessoal, vocês têm que estar preparados hoje, porque vai ser uma aula, literalmente, que o Anderson vai nos presentear hoje. Como eu falei, Anderson, depois comenta um pouquinho desse mestrado, tá, que você está fazendo lá, e da tua certificação, importantíssima, é muito reconhecida, o CBCP aqui no Brasil, para que o público possa conhecer um pouco da certificação desse mestrado. Eventualmente, vai que você tem mais algum colega brasileiro lá na Inglaterra fazendo esse mestrado também, que eu recomendo. E depois vamos iniciar, entendendo aí a origem, partindo do risco e chegando até as técnicas de gerenciamento de crise, entender um pouco mais a amplitude do que é a crise, os níveis de crise e continuidade de negócio. Vamos lá, Anderson. Ok, vamos em frente, então. Eu vou projetar um material aqui, alguns slides. Acho que a ideia é a gente dar uma passada bem legal, conceitualmente falando, ligando as questões práticas e exemplos que eu tenha tido na minha carreira e experiências até internacionais que tive, conectando a esses conceitos de gestão de risco, gestão de crises, continuidade do negócio, certo? Deixa eu projetar aqui. Quando você está iniciando a projeção, queria só lembrar aqui ao público, hoje, além de termos aí profissionais dos 4 cantos, literalmente, do país, do Brasil, nós temos também profissionais da América Latina participando, em torno de 200, 300 inscritos hoje, entre Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia. Então, cada vez mais a gente tem aí a inclusão e a interação de outros profissionais da América Latina. E em breve a gente tem novidades, inclusive falando desse tema Latam, tá bom? Vamos lá, Anderson. Show de bola, vamos em frente. Bom, a ideia é a gente dar uma passada, então, nesses 3 grandes eixos, né? Gestão de crises, gestão de risco, continuidade de negócio e as interconexões que isso tem, né? Quando a gente fala de risco, é sempre interessante a gente dar uma passada nas referências, o que a gente tem de referência, o que a gente tem de cenário. A gente vai ver que os próprios estándares que tratam disso, eles pedem para que você avalie e identifique o contexto onde você está inserido, o cenário em que você está inserido. E nós temos uma excelente referência, né? Que é o Fórum Econômico Mundial. Ele tem um capítulo que trata especificamente de questões de risco, ele tem o Global Risk Report, nós tivemos uma live tratando sobre isso. E é bem interessante a gente olhar a abrangência holística que esse relatório tem, assim como a gente olhar as questões de risco voltadas para como os líderes enxergam isso, como estão os riscos para os negócios. Tem um pequeno vídeo, que é super pequeno mesmo, do Global Risk Report, e ele traz como os líderes enxergam, né, quais são os principais riscos que os líderes enxergam para fazer negócio. Vou botar aqui. Então, é interessante a provocação que é feita ali, né? Como é que você enxerga os riscos em relação ao seu negócio, né? A gente fala ali de uma abrangência de basicamente 5 riscos, né? Questão de governança, questão de cyberataques, questões fiscais, questões econômicas, questões de desemprego, e obviamente, isso permeia todos os cenários que a gente consegue vislumbrar para fazer negócio, né? Então, esse reporte global do Fórum Econômico Mundial, ele traz ali 5 contextualizações para tratar risco, questões tecnológicas, questões geopolíticas, questões ambientais, questões sociais
e também tem as questões econômicas, tá? Que é interessante ressaltar? Quando a gente olha para a nossa região, para o Brasil, aqui a gente vê muitas questões geopolíticas, né? Questões ligadas a falhas de governanças, questões ligadas a interesses, conflito de interesses, questões ligadas à corrupção, etc. Então, a gente tem essa conotação de forma mundial. Isso é importante que os líderes, que os gestores de riscos, e que as empresas, as instituições, as associações enxerguem isso, como que o mundo nos enxerga para fazer negócio, e como que a gente, dentro das instituições, consegue conectar isso com os nossos negócios, com os nossos mapeamentos de risco, com as nossas metodologias de gestão. Então, a parte de contextualização de cenário, a parte de estabelecimento de cenário é super importante, e essa é uma referência que está aí, é só acessar e poder tomar como referência para poder iniciar um trabalho de estabelecimento de cenário. Outro ponto que é interessante que eu trago aqui é a questão aqui um rápido overview, né, um highlight, vamos dizer assim, do Global Risk Report, tá? E ele traz ali uma série de pontos interessantes em relação a esse último reporte de 2021, tá? Fala de degradação ambiental, fala das questões de coesão social, que é importante os governos entenderem isso para a questão do enfrentamento do Covid-19. Ele fala da fragilidade econômica, a questão da falta de inserção tecnológica, né, o impacto econômico que nós vamos ter nessas gerações que estão perdendo oportunidades, a polarização industrial, né, ou seja, como que isso vai, como que a indústria vai reagir após a questão da pandemia. Mas 2 pontos são bem interessantes a gente trazer aqui, já olhando dentro de uma perspectiva de gestão de risco, né? O mundo está mais sintonizado com o risco, né? Então, está aprendendo a lidar. Tem aquele ditado que diz, aprende no amor ou na dor. Então, é fato que os governos, as instituições estão aprendendo a lidar com o risco, estão entendendo que é importante montar um processo de gestão de risco, é importante saber mapear e tratar o risco, né, de uma forma ou de outra. E um outro ponto importante, já conectando com a questão de continuidade dos negócios e crise, a maioria dos países lutou com aspectos da gestão de crise, né, durante a pandemia, no caso, ou seja, despreparo. Você tem a metodologia, você tem a parte técnica, mas isso foi muitas vezes deixado de lado. Então, quando você estuda a gestão de risco, crise, continuidade como ciência, como matéria, e você vê as ações que são descoordenadas em torno do mundo para combater, por exemplo, no caso, uma crise pandêmica, você nota que existe essa desconexão, né? E que os países ainda estão lutando com isso, com como gerir a crise e como usar a metodologia para tanto. Anderson, fazer um parênteses aqui. Você está numa empresa, numa multinacional, né? Está em vários países, então você tem pares seus em outros países. Aquela sensação que a gente tem de que aqui no Brasil, a cultura brasileira, né, de reativa, primeiro acontece, depois trata, isso é mais forte de fato aqui? Você percebe alguma relação entre essa forma de pensar e de agir do brasileiro com a cultura latino-americana de uma maneira geral, em detrimento da cultura germânica, anglo-saxônica, até americana? Faz um parêntese sobre isso para a gente. Ok. Eu sou bastante otimista, né? Eu acho que a gente melhorou bastante, né? Eu acho que as pessoas estão... A gente está aprendendo na dor, na verdade, né? O Brasil sempre foi um país que sangrou muito frente a diversos tipos de problema, e talvez o enfrentamento destes problemas, o entendimento desses problemas seja abrandado. A gente é acostumado a dizer, morre por ano, o que morre numa guerra, num conflito, morre por ano no trânsito, morre por ano assassinado, né? Então a gente é acostumado a lidar, vamos dizer assim, com essas microcrises, não chegam a ser crises catastróficas, mas são números super significantes. Se você parar e condensar, por exemplo, só acidente de trânsito, só morte por assassinato, né, questões de violência que acontecem aqui no nosso país. Então, a gente é um pouco acostumado a ouvir notícia ruim, vamos dizer assim, né? O que obviamente não é uma agravante quando a gente pensa em reação. Tem uma pesquisa do MIT, que eu já trouxe em outras oportunidades, que ela avalia a questão de gestão preventiva e gestão reativa ligada à gestão de risco para a supply chain.
e ela fez uma pesquisa, e o Brasil participou, eram 72 países, essa pesquisa de 2011, 2012, e nós tiramos a pior nota de gestão preventiva. Né? Então, somos um país que pouco se prepara em termos de prevenção. E tiramos a pior nota de reação. Né? Então, nós nos preparamos muito pouco, reagimos mal. Então, as instituições, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com o jargão aí da responsabilidade social, elas têm influenciado isso. Né? A gente vê hoje uma líder empresarial buscando tratar uma questão de vacinação, que é um problema, vamos dizer assim, é uma questão governamental. Né? Então, obviamente que as instituições se organizando como instituições e buscando essa coesão social que o relatório acabou de trazer, que é importante, estão se organizando como sociedade e buscando um pouco mais a linha metodológica, vamos dizer assim, entendendo que precisa ter um protocolo, que precisa ter uma sequência de passos a executar, a coisa não é dessa forma, entendeu? Então, é isso, tá? Obrigado, Anderson. Vamos em frente. Aqui, o que é interessante? Aqui eu já começo, ainda falando do Global Risk Report, a gente já começa a olhar uma espécie de framework que vem se desenhando, né? Uma espécie de processo, uma espécie de direcionamento, né? Que chama-se de governança de resiliência, né? Uma governança adaptada para a resiliência, né? Para a gente poder passar por situações de crise com o mínimo de impacto possível, né? Então, tem 4 pontos que o Global Risk Report traz que são bem interessantes a gente contextualizar aqui, né? A formulação de estruturas analíticas, né? Então, adotar uma visão holística, baseada em metodologia de gestão. Visão holística, pensamento sistêmico são coisas antigas, gente, são coisas de 1930, né? E que a gente tem uma dificuldade muito grande de adequar. O que é isso? Visão holística, pensamento sistêmico, é você conectar as diferentes áreas das empresas, os diferentes contextos, vamos dizer assim, os diferentes processos, para que você tenha uma análise mais, uma análise mais equalitária, uma análise que abrange todo o contexto de uma organização, por exemplo, e que consiga segregar aquilo que é crítico, aquilo que não é, e que consiga dar a destinação correta de recursos. Investir em campeões de risco. Aqui, o Fórum Econômico Mundial, ele encoraja a figura do National Risk Officer, né? Então, as empresas já têm lá o Risk Officer, o CSO, e aí por aí vai. Já tem essas figuras no C-level dentro das instituições que tratam questões de risco. E agora o Fórum está dizendo, olha, precisa disso a nível mundial, né? Então, a gente vai ter logo, acredito que num futuro, buscando essa coesão social, a sociedade se organizando, as empresas conectando seus risk officers com o risk officer de um governo estatal ou de um governo municipal, tendo essa conexão em relação à metodologia de gestão e protocolos de gestão, né? A questão de melhorar as comunicações de risco e combater a desinformação, isso é um grande problema. A questão da comunicação ela é latente em todos os tipos de gestão, mas quando a gente fala de risco, de crise, continuidade, ela cresce de importância. Agora, o que sempre foi dito foi estabelecer protocolos de comunicação para a gestão de risco, para a gestão de continuidade, para a gestão de crise, né? Hoje em dia não é só isso, você tem que combater a desinformação, né? Vamos pegar um exemplo recente que nós tivemos a possibilidade de greve dos caminhoneiros, né? Nós tivemos aí em 1º de fevereiro, os caminhoneiros estavam para fazer uma greve. Foi feito um acompanhamento disso, nós utilizamos ferramentas de internet para fazer acompanhamento disso e olhar como é que isso estava se desenhando. 98% a 99% daquilo que saía na mídia davam a entender que teria uma greve, que a greve seria, né, que teria uma aderência alta, etc, etc. A mídia dizia isso. Quando você fazia um mapeamento de rede social e de opinião de rede social, ou seja, quanto aquele assunto estava triangulando e como era a opinião das pessoas, né? Você faz aquele acompanhamento de rede social e um clipping, vamos dizer assim, era totalmente o inverso. Você tinha 73%, 74% das pessoas contra a greve e uma aderência muito baixa de pessoas cada vez menos comentando sobre assuntos. As pessoas estavam comentando sobre outras coisas, Big Brother, seja lá o que for, futebol, etc. Então, não era um top trend, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão de combater a desinformação ganhou uma importância muito grande, muito significante na atual conjuntura. A questão de...
Fala, Tassi. Anderson, o Marcelo Banda fez uma pergunta aqui, obrigado, Marcelo, e os demais que estão fazendo perguntas. Ele pergunta para você, se a ISO 31000 está aderente à realidade para os gestores de risco. E tem a ver com esse segundo item que você falou, do National Risk Officer. A ISO ela já prevê a possibilidade de interrelacionamento entre os riscos, né? Prevê análise de risco em cascata, risco em cadeia, ou seja, as empresas já perceberam, e os governos também, que um risco que acontece dentro de uma empresa pode prejudicar o governo, o social. Por exemplo, a gente teve recentemente falta de energia elétrica lá no norte, era uma empresa. Mas o que aconteceu na cidade, né? E o inverso, se acontece uma pandemia, se os funcionários não estão vacinados e adoecem, quem é que vai trabalhar na empresa e como é que vai ficar a produtividade da empresa? Ou seja, esses riscos estão diretamente interrelacionados. Então, na minha visão, sim. Sim, E sim. aí deixa... A ISO 31000 ela trabalha com uma questão muito forte de estabelecimento de contexto, e ela estimula muito a questão de multi-stakeholders, né? Ela estimula, na verdade, a visão sistêmica, né? A visão sistêmica. As ISOs, de maneira geral, ela trabalha muito isso, mas essa de risco, ela foi bem enfática nisso. Ela está dizendo o seguinte: não trabalha em silos, né? E quando a gente olha para o quarto ponto que eu ia comentar agora, tem uma conexão com o que tu falou aí, que é o Global Risk Report, o Fórum Econômico Mundial, estimula a questão de explorar novas formas de parceria público-privada para preparação de risco. Então, quer dizer, a gente já tem, por exemplo, quando a gente vai para o lado de emergência, que já é uma crise um pouco mais catastrófica, vamos dizer assim, com um nível de severidade maior, a gente vê muitos planos de auxílio mútuo, empresas junto com governos locais montando esses planos para combater algo que é mais complicado, algo que é mais catastrófico, né? Então, agora isso vem à tona, né? Porque a burocracia que muitas vezes a gente tem, muitas vezes até por questões de compliance, etc., para poder fazer uma parceria público-privada, elas estão sendo revistas, né? Por exemplo, o caso da vacinação hoje, na crise pandêmica, é uma, né? As empresas estão querendo cooperar, estão querendo se unir, na verdade, assim, o critério, como vai ser o processo de vacinação, nós não vamos discutir isso, mas a gente vê aí uma parceria público-privada como nunca se viu antes, as empresas dizendo, olha, a gente quer comprar vacina, a gente quer fazer uma parceria nesse sentido. Então, isso é um ponto bem interessante, cada vez mais vai caminhar nesse sentido. Uma empresa que vai se estabelecer num local em que tenha um déficit de energia, ela vai ter que ou ela vai ter que cooperar nesse sentido, ou ela vai ter que entender esse risco, né? Então, ela não vai, se ela fizer uma boa análise de risco, ela vai entender, olha, eu não posso colocar a empresa aqui porque não tem matriz energética, ou eu vou cooperar para isso, eu vou montar uma parceria público-privada para poder mitigar esse risco. Beleza? Vamos em frente aqui. Obrigado, Anderson. Nada. Aqui, pessoal, estabelecimento de contexto, tá? Estabelecimento de cenário. A gente tem ferramentas aí disponíveis, tanto a matriz SWOT, e aqui tem estabelecimento de contexto oriundo do planejamento estratégico. Isso é super importante. Por que eu falo aqui de estabelecimento de contexto? Porque estabelecimento de contexto, né, e eu venho numa crescente, venho falando de um contexto mundial, e aí a gente vem descendo para dentro das organizações. Se você não estabelece o contexto, você não sabe o escopo do trabalho que você quer fazer, você não sabe para onde você quer ir, né? Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão é ligar a gestão de risco à estratégia da organização. Isso é importante. Quando você fala de estratégia, você fala de missão, visão, valores, você fala de objetivos, você fala de outcomes, para onde você quer ir. Então, é importante ter essa conexão. Não dá para a gente chegar lá e sair fazendo uma matriz de risco desconexa, né? Você não sabe por que isso está ligado, você não sabe o que a organização faz, você não sabe o fit do business, do negócio, ou, enfim, qualquer outro tipo de organização que adote a metodologia de gestão de risco. Então, estabelecimento de contexto, conexão com estratégia, são passos importantes e que precisam estar conectados com a questão da gestão de risco. Tá? Só um parênteses aqui. Aqui a gente já... No quartel a gente já tinha o jargão, né? Onde eu estou, para onde eu vou e como que eu vou. É a regrinha mais simples de contexto. Exatamente. Se você não sabe para onde você vai, você já está com uma dificuldade enorme.
Aqui a gente traz a questão do conceito, eu trouxe o conceito da ISO 31000, né, o objetivo objetivo é incerteza e o efeito da incerteza nos objetivos, né? Esse conceito eu acho muito interessante, ele, de certa forma, é um pouco inovador, bastante inovador, no sentido de que ele traz um risco de oportunidade, né? Ele traz o risco de oportunidade, ele não traz só o efeito negativo do risco. Sempre, a gente se fala, isso aqui tem um risco, e geralmente as pessoas, pô, risco é problema, né? Mas você tem o risco de oportunidade. Esses riscos de oportunidades, eles geralmente, de forma bem pragmática, estão ligados muito à área econômica, financeira, você vê esses riscos ligados a questões de bolsa de valores, por exemplo. Então, as pessoas que investem, esses analistas de riscos de crédito, ou riscos financeiros, ou que trabalham com bolsa de valores, trabalham muito na questão do efeito positivo e negativo. Eles vão para lá e para cá, né? Eles vão no vermelho e no azul, com uma frequência enorme. Mas eles têm que dominar a geopolítica, eles têm que dominar estabelecimento de contexto de maneira muito, muito forte. Uma vez eu conversei com um camarada desses, que trabalha com risco de crédito, e ele falava muito disso. Não basta você entender das empresas, não basta você entender de mercado, você tem que entender um pouco de geopolítica. Então, um pronunciamento de um presidente lá na Europa tem um efeito na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, e esses camaradas, essas pessoas têm que ser muito hábeis a circular com isso. E aqui o risco traz um pouco disso, né? Ela traz a questão do risco como uma oportunidade, né? Mas é o efeito da incerteza sobre os objetivos. E você, como gestor de risco, vai ter que gradar isso. Você vai ter que diminuir a incerteza se você quer evitar um risco negativo e aumentar a certeza se você quer um risco positivo, certo? Aqui, pessoal, é só um rápido overview dos tipos de risco, né? Então, basicamente, são 4 quadrantes que se trabalha para riscos de negócio, vamos dizer assim, né? Riscos operacionais, riscos financeiros, riscos estratégicos e riscos mais ligados à questão das pessoas e patrimônios, né? Riscos mais ligados a safety e a questão de facilities. Então, de maneira geral, e aí, obviamente, o gestor de risco ele vai ter que triangular sobre esses tipos de risco para poder fazer a identificação e a quantificação deles, correto? Abrindo um parênteses, Anderson, você estava falando no outro slide anterior a esse, dos riscos positivos e negativos. De uma maneira geral, na sociedade ocidental, né, o risco está associado, o termo risco está associado a coisas negativas, por conta da origem da palavra, né, que remonta lá às grandes navegações. Aí eu fico imaginando, você sair de um porto, né, passar 3 meses no meio do mar, sem saber se ia chegar em algum lugar, num barcozinho do tamanho de um apartamento de 30, 40, barco grande, 90 metros quadrados, dividindo esse barco com mais 30 pessoas, comida acabando, água acabando, você não sabia se ia chegar lá. Aí chegava. Você ainda tinha que encontrar algo que valesse a pena, trazer de volta, e ainda tinha todo o caminho de volta. A quantidade de coisas negativas que poderia acontecer eram imensas. E a única coisa positiva era conseguir ir e voltar com algo que valesse a pena, rendesse o fruto de todo aquele investimento. Por isso que na nossa sociedade a gente tem essa ideia de que risco seja algo negativo. Super bem colocado, tá? E de fato, né, a gente precisa olhar esse tipo de abordagem de uma forma sistêmica, holística. Não dá para discriminar, achar que quando você fala, isso é arriscado, né, como dizia um antigo chefe meu, quanto que isso é arriscado, cara pálida? Então, na verdade, você precisa mensurar, você tem que diminuir a incerteza ou aumentar a certeza, esse é o ponto. E como é que você faz isso? Metodologia de risco, não tem outro jeito. Uma coisa que é bem difícil, às vezes, de lidar, e eu, como advogado, consigo comentar um pouco, é risco legal, né? Você vai falar com uma área jurídica, você tem um risco legal, mas quanto? E aí você tem uma subjetividade para poder avaliar aquilo, né? E tem como, sim, vocês próprios, precisa sentar e avaliar, mas tem como, sim, explorar para deixar o mais próximo da certeza, vamos dizer assim. Bom, a gente falou aqui dos tipos, né, de riscos, a gente fala aqui um pouco de framework, começa a falar um pouco de framework, né? Aqui eu botei até Business as Usual, né, Risk Management Framework, ou seja, o que se usa geralmente
na parte de framework de gestão de risco. Basicamente, tem 3 pilares aqui que são usuais, né? A identificação e análise do risco. Eu fiz um curso de risco que eu nunca esqueci do mnemônico lá que foi colocado, IADIN, né? Era IADIN, era identificar os riscos, analisar e avaliar os riscos, desenvolver um plano, implementar o plano e monitorar. Era o IADIN. E é mais ou menos isso aqui, né? O IADIN. Identificar e analisar o risco, analisar e valorar as vulnerabilidades, as ameaças e os fatores de risco. Isso é bem importante, né? Considerar vulnerabilidades, ameaças e fatores. Isso é avaliação de cenário, é você entender onde você está inserido, né? E olhar no entorno, quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades que tem, quais são os fatores de risco, né? O que potencializa aquele risco para que ele possa se concretizar, como um risco negativo, por exemplo, e a questão do processo de mitigação, né? Que é desenvolver um plano e implementar esse plano e monitorar. Não basta desenvolver, tem que implementar e tem que monitorar, não é algo tão simples, né? Você monta um plano de ação lá com 300 linhas e não mensura custo e acha que vai fazer aquilo em 2 semanas, não vai rolar, não vai acontecer. Aí a gente começa já a entrar na parte dos estándares. Eu não vou trazer, obviamente, todos os estándares que existem, mas os principais. A ISO 31000 é um framework existente, né, uma ISO. A ISO ela tem a cara da indústria, então fica muito mais palatável de poder percorrer por ela. Mas eu acho que o que tem interessante aqui nessa ISO, ela fala dos princípios, da estrutura e do processo, né? Eu gosto muito da parte do processo, porque você pega esse processo, você pode aplicar ele num projeto, num escopo determinado. Olha, eu vou aplicar, eu tenho uma cadeia logística toda, mas eu vou aplicar esse processo de gestão de risco só no delivery, só no transporte rodoviário de carga. Eu vou aplicar o processo de gestão de risco só no warehouse, tá? Então, ela tem vou aplicar esse processo num projeto, então ela tem essa possibilidade. A parte de estrutura é muito mais ligada ao que precisa em termos de gestão, de estrutura para lidar com isso, a integração, conexão desses riscos e como você faz isso circular dentro de uma organização, e a questão dos princípios são ali as premissas para que você possa tocar isso. E acho que tem umas premissas aqui que são bem interessantes, sistemática, estruturada e oportuna, né? Então, você tem que entender o seu negócio para ver quando você vai inserir a gestão de risco. A questão de transparente, inclusive, isso é bem importante, né? A galera que trabalha, a turma que vem da gestão de riscos, a turma de security, às vezes safety, geralmente historicamente tinham a característica, vamos dizer assim, de trabalhar em silos, ou então, não, isso aqui é informação confidencial, não pode saber, eu vou montar aqui, eu sou o especialista e eu vou montar do jeito que eu acho. Não, tem que ser inclusivo, não tem como você montar um processo de gestão de risco sem estabelecer contexto, sem interagir com o stakeholder, tá? E quando eu falo interagir, é ir lá, ouvir, sentar, entender. O stakeholder pode não ter o entendimento técnico, você precisa entrevistar as partes interessadas, você precisa incluir, ela precisa ter o entendimento disso, porque posteriormente a gente passa por um processo de dono de risco, lá nas linhas nas 3 linhas a gente vai falar um pouco disso, mas essa inclusão ela é super importante, tá certo? E aqui, na parte do processo, ele vem novamente com o IADIN lá, né? A parte de estabelecimento de contexto, identificar, analisar, avaliar e tratar, né? Então, essa é bem, bem interessante. Anderson, o Eric faz uma pergunta aqui, nós tem 2 perguntas que envolvem a ISO 31000, antes de você passar para o próximo. O do Anderson, ele pergunta sobre alguns partidos políticos adotam normas de compliance em sua gestão com o objetivo principal de combater atos ilícitos, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, assim por diante. Por que, na visão de vocês, a gestão de risco ainda não substituiu o compliance? Ou não é tão aderente ou conexa como a parte de negócio para dar as diretrizes de conduta das instituições? Vou dar minha visão. Gestão de risco não vem para substituir compliance, nem vice-versa. Na verdade, o trinômio GRC, governança, risco e compliance, cada uma delas tem o seu papel dentro da organização. Governança diz o que deve acontecer e o que não pode acontecer. Risco mede e propõe medidas de mitigação
para que o que a empresa quer que aconteça, aconteça, e o que a empresa não quer que aconteça, não ocorra. E o que é que faz o C, de conformidade ou compliance? Ela vai verificar se tudo que deveria acontecer e não acontecer, dentro da gestão de risco e com os controles implantados, de fato ocorreram como se esperava e a empresa conseguiu atingir os seus objetivos. Então, cada uma dessas etapas tem o seu papel. Talvez esteja acontecendo alguma confusão em relação aos termos, mas se você observar esses 3 áreas dentro de uma empresa, inclusive acontece que em muita empresa você vê lá o profissional GRC ou a área GRC, que também já é outro problema, porque uma área não deveria fazer governança, risco e compliance dentro da mesma área, já que são áreas que se complementam. Como é que uma área diz o que tem que fazer, implementa os controles e fiscaliza ela própria? Isso por si só é incoerente. Mas eu acho que essas informações te ajudam a entender um pouco esse contexto. E o Marcelo, Tássio, sobre compliance aderir, né? Basicamente é estar aderente com, né? E o compliance, primeiro que é interessante trazer aqui a ISO como o 5.3, tá? Estabelecimento do contexto, né? Então, a ISO, o processo da ISO 31000, quando se estabelece, por exemplo, uma matriz de risco, ele vai elencar os riscos de compliance. Necessariamente ele vai elencar os riscos de compliance. Então, na verdade, compliance e gestão de riscos são convergentes, não são concorrentes, tá? Eles estão juntos. Então, e aí no estabelecimento de contexto, por exemplo, se você trabalhar numa empresa que é concessionária, que tem relação direta com o governo, os riscos de compliance vão ser muito mais críticos, com certeza. Vão ser prioridade no tratamento, né? Porque você tem uma relação com o governo, tem leis, a lei anticorrupção, ela pune a empresa que participa de ato ilícito junto ao governo, e, obviamente, esse apetite para tratar esse tipo de risco ele vai ser muito mais priorizado, né? Então, na verdade, são concorrentes. A matriz de risco ela vai direcionar e dizer lá, elencar os riscos de compliance. Na identificação de riscos, isso já começa a ficar notório. Então, uma não substitui a outra. Pode ter, assim, a convergência, mas não divergência ou concorrência. É isso. E o Marcelo Fanaia Furtado, ele fala, a ISO 31000 e a ISO 27001, como elas estão relacionadas e como os gestores de riscos tratam o relacionamento entre elas. Em verdade, são 2 normas, a 31000 é gestão de risco puro, a 27001 trata de segurança da informação. Tem a 27005, que é gestão de riscos na segurança da informação. Então, ela já traz os conceitos da ISO 31000, já aplica aquela área específica que é segurança da informação. Mas as duas normas são complementares. E tanto é que a 27005, ela praticamente juntou essas duas que você está falando, a 31 e a 27001, tá bom? Então, elas são complementares numa estrutura de proteção, prevenção, nesse caso específico, de segurança da informação. E aí, Anderson, vamos em frente. Vamos lá. Lembrando que aqui, ó, a questão um dos princípios ali, sistemática, estruturada e oportuna, né? Então, a gente está falando de diferentes oportunidades aqui em relação a esses questionamentos que a gente teve. Mas quando a gente olha para o sistemático, é justamente isso, né? Ser sistêmico, unificar os principais riscos, né, os riscos mais críticos de uma organização. Tá? A ISO 31000, ela traz esse contexto. Aqui o COSO, né, o COSO também é um framework, né, ele tem um Enterprise Risk Management. O COSO, ele trabalha, basicamente, ele traz as questões estratégicas. Eu acho que o que é legal do COSO é a conexão da estratégia de uma forma bem pragmática, assim, a conexão da estratégia com os pilares de gestão de risco. Então, ele traz a questão de missão, visão e valores, a questão dos objetivos de negócio e estratégia adotada. E conecta isso com esses pilares de governança e cultura, de estratégia, de performance, de revisão, de formação, etc., com os riscos tratados nesses diferentes pilares, né? Então, o que eu acho bacana do COSO é um pragmatismo, vamos dizer assim, em relação à interação e integração da gestão de risco junto ao negócio,
a estratégia de negócio. Ele está dizendo o seguinte, olha, é impossível você fazer negócio se você não ligar os seus riscos à estratégia, à performance e à missão, visão e valores da empresa. Então, o COSO ele tem essa característica. É outro framework também. É bem interessante, bastante utilizado aí no mercado. As áreas mais financeiras são bastante chegadas. Financeira e tecnologia, né? Tecnologia financeira. Tem uma tecnologia, o pessoal gosta bastante de TIO, Isaka, mas também o COSO tem uma aderência muito, muito grande. Vamos em frente aqui, modelo de 3 linhas. Eu acho que quando a gente fala, a gente comentou lá na ISO 31000 a questão de estrutura, né? E você tem um Enterprise Risk Management, você tem uma gestão integrada de risco. Esse modelo é o que mais bem transparece a questão da estrutura para lidar com o risco, né? Na minha opinião, em termos de mercado, aí, tanto que ele é adotado por diversos órgãos órgãos de governo, TCU utiliza, CGU utiliza, várias empresas também utilizam. Vale do Rio Doce implementou ano passado. Exatamente. Então, como benchmark, como modelo de estrutura para lidar com o risco, ele é bem interessante, né? Ele fala nas 3 linhas, o Tácito acabou de dizer que eram 3 linhas de defesa, agora são só 3 linhas. 3 linhas. 3 linhas, mas ele fala aqui da conexão dessas 3 linhas com a estratégia da empresa, com o top team, com o board da empresa, né? Então, a primeira linha de defesa, basicamente, é entender o dono do risco, né? O conceito de dono do risco sendo bem pragmático aqui, né? Então, os controles da gerência e as medidas de controle interno, ou seja, você ter o dono do risco e esse dono do risco entender que a responsabilidade dele, a implementação e a gestão, pelo menos, dos controles necessários para mitigar aquele risco e para gerir aquele risco, né? A segunda linha de defesa já vem num contexto de gestão integrada de risco, basicamente é isso, né? Podendo ter uma estrutura dedicada a isso, podendo ser um comitê, podendo ser uma diretoria, podendo ser um C-level, enfim, mas o objetivo principal é você fazer a interconexão desses riscos, você integrar esses riscos, você ter uma ferramenta de gestão para esses riscos, correto? E a terceira linha de defesa, a questão da auditoria interna, então esse framework ele é da IAA, né, que é a Internal Auditors, me fugiu o último I, Internal Auditors, depois eu lembro a sigla, mas é a questão de você, Instituto, acho que é Instituto, mas é a questão de você fazer auditoria. Instituto de Auditores Internos. Instituto de Auditores Internos, obrigado, Tássio. Então, é a questão de você ter uma estrutura voltada para a auditoria que permeie a segunda linha e a primeira linha e que deste reporte para o board, que desse reporte para a alta administração. Tem uma conexão direta, né? Isso é bem, bem importante. Nada impede, obviamente, de você conectar, a gente vê mais à direita ali a questão da auditoria externa, então isso são recursos que a maioria das empresas utilizam, as grandes empresas utilizam, e até órgãos de governo também utilizam, mas basicamente essas 3 linhas, elas sugerem uma estrutura para lidar com o risco, uma estrutura organizacional, vamos dizer assim. Então é bem interessante. Aqui a gente vê, se a gente conectar lá a ISO 31000, que tem o processo lá no canto direito, e na parte do meio a gente tem a estrutura, esse é um modelo de estrutura bem execuível e bastante utilizada no mercado. Beleza? Vamos em frente aqui. Aqui a gente já começa a olhar um pouco mais da conexão da questão da gestão de risco com a continuidade do negócio. Então, a gente sendo aqui pragmático, né, a gestão de risco, ela antecipa as causas. A gestão de risco vai trabalhar na antecipação, na identificação e avaliação dos riscos. Então, ela vai se antecipar às causas. E a continuidade do negócio aborda impacto, aborda efeitos. Então, muitas vezes tem essa discussão, né? E a gente, metodologicamente, eu até fiz questão de triangular nesse sentido, para a gente não separar, mas para a gente ver o papel de cada uma desses pilares, né? De gestão de risco, continuidade e a parte de crise. Então, um trabalha com as causas e outro trabalha com os efeitos, certo? Por isso que quando a gente fala de abordagem sistêmica, a gente lembra que quando a gente vai fazer uma investigação de acidentes, tem uma metodologia mundialmente conhecida que é a análise sistemática de causa,
ela vai justamente olhar todo o processo e todo o sistema, né? Então, aqui a gente vê que, numa análise sistemática de causa, a gente vai ver qual foi o risco que foi pouco mensurado ou mal mensurado, que causou um impacto, ou seja, um efeito numa organização, correto? Que é interessante aqui, né? A gente começa a permear a questão de entendimento de como as empresas estão maduras em relação aos seus sistemas de gestão, as empresas, as organizações, né? Como é que elas estão preparadas para lidar com a gestão de continuidade, com a gestão de crise, a resiliência, né? A governança de resiliência, a resiliência das instituições das organizações para poder lidar com isso, né? Com essa migração do risco para a continuidade, para a crise, e o impacto, né? Como a gente lidar com o impacto, como é que estão as nossas respostas, o que o mercado traz para a gente, o que as instituições, as associações trazem para a gente em relação a isso, né? E aí, o que é interessante, olhando já para uma visão sistêmica, né? A gente falar que as empresas hoje têm esse comprometimento de responsabilidade social, né? A gente tem o tripé da sustentabilidade, que passa pelo eixo econômico, ambiental e social, né? E aí, obviamente, retomando também a questão da análise sistêmica, da questão da interface com os stakeholders, uma gestão de risco, entender que se eu começo com uma gestão de risco que pouco identifica, que pouco controla, os impactos lá na frente, para lidar, os impactos vão trazer consequências em relação a este cenário que eu estou inserido, né? Então, vazamento de óleo de uma instituição, ela vai impactar toda a região, né? Um incêndio de grande monta vai impactar toda a região, né? Vai impactar toda a comunidade em que essas instituições estão inseridas. E aí, muitas vezes, esses impactos, se não foram bem mensurados, né? Se não foram identificados como risco, se não foram tratados como impacto, a dificuldade de lidar com isso ela vai ser muito maior, obviamente, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Falando dessa questão do impacto, é justamente o que eu estava já tratando, né? Ou seja, se eu não identifiquei bem o risco, se eu não mensurei bem os efeitos da incerteza dele, ele vai virar impacto. E esse impacto ele vai causar problemas para as empresas em relação à reputação, em relação à questão financeira, em relação à proteção das vidas das pessoas da empresa, da instituição e até da comunidade que está inserida. Então, a ondulação, os efeitos da ondulação do risco. Então, os riscos, se mal geridos, se mal tratados, eles vão virar impacto. E aí a gente tem esses outros dois pilares de business continuity e de gestão de risco, de gestão de crise para lidar com isso, certo? Pontos de atenção em relação à parte de resiliência, em relação à parte de continuidade do negócio, né? Entender, né, o quão de resiliência eu preciso, né? Qual a interrupção máxima aceitável, o quanto o meu negócio aceita, o quanto a minha organização aceita ficar parada sem operar, né? Qual o RTO, a gente vai falar um pouco sobre esses termos, não se preocupem, mas é o Recovery Time Objective, ou seja, o tempo objetivado de recuperação, né? Quanto tempo eu quero me recuperar? Quanto tempo eu mensuro para me recuperar, né? Se a interrupção é tolerável ou não? O que eu faço numa crise? Então, são respostas que a gestão de continuidade ela precisa tratar, né? Então, lembrando que risco trata a causa e a continuidade vai tratar os efeitos, os impactos, correto? Aqui é um quadro bem interessante para a gente olhar como se comporta, vamos dizer assim, um evento, uma possibilidade de crise ao longo do tempo. E aqui ele faz essa conexão, de fato, com a questão da gestão de risco, né? A gente vê que as atividades proativas de prevenção e preparação estão conexas com a parte de gestão de risco. Mas falhas podem ocorrer, obviamente, né? E quando essa falha ocorrer, como é que eu vou tratar essa recuperação? E aí a gente começa a colocar em prática as ferramentas existentes para poder lidar com isso, né? Ou seja, o tempo ele passa a ser, nesse caso, um inimigo. Então, eu tenho que estar preparado para lidar com ele, né? Eu tenho que ter ferramentas de recuperação e eu tenho que ter, antes das ferramentas de recuperação, eu tenho que ter mensurado o quanto eu vou tolerar. O quanto eu vou tolerar sobre a perspectiva financeira, o quanto eu vou tolerar sobre a perspectiva
de ativos, o quanto eu vou tolerar sob a perspectiva, principalmente, de tempo, certo? Então, ele dá essa visão. Aqui é um portfólio, quando a gente fala de crisis management, gestão de crise e de continuidade de negócio, um portfólio, vamos dizer assim, meio que básico, né, para você lidar com isso, né, que é a questão do plano de desastre, um business impact analysis, uma análise de impacto no negócio, uma gestão de continuidade do negócio. Então, como a gente tem gestão de risco, precisa ter também uma gestão de continuidade do negócio, que é unificação dessas ferramentas, né? Um plano de continuidade do negócio e os objetivos em relação aos tempos de recuperação. Isso precisa ser mensurado, precisa ser colocado no papel, no plano, isso precisa ser avaliado pelos especialistas, obviamente, interagindo com as áreas críticas da organização. E não tem uma regrinha, não tem uma receita de bolo para isso, não é, Anderson? Cada empresa pode ter todos esses blocos separados ou ter esses blocos aglutinados, dependendo da competência de pessoas e de estruturas dentro da própria empresa, não é isso? Exatamente, a gente vai falar um pouco disso, tem um slide que eu trago bem isso, né? Uma análise em relação a isso, que é esse slide aqui, o próximo. Basicamente, o que acontece? Tem alguns institutos que trabalham com gestão de risco e business continuity, né, continuidade de negócio, e dentro da continuidade de negócio trazem a gestão de crise, né? Então, isso é bastante comum, né? Tem outros que preferem trabalhar de forma separada, né? Então, esses que trabalham com gestão de riscos, continuidade do negócio e gestão de crise, né? Trabalham de forma separada. Trazem para a gestão de crise questões mais catastróficas, né? Questões de emergências maiores, de âmbito maior. E aí, obviamente, que isso está ligado ao modelo de negócio e principalmente ao cenário em que as empresas ou que as instituições estão inseridas. Trazendo para vocês, por exemplo, eu participei de uma série de eventos sobre ISPS Code, segurança portuária, logística, etc. E quando a gente falava de segurança portuária no Brasil, o problema aqui é inserção de drogas nos containers, pirataria, roubo de carga no ambiente portuário, etc. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, é o terrorismo. Então, eles têm toda uma metodologia, tem todo um processo, e o risco catastrófico para eles é uma ação terrorista dentro de um operador portuário, dentro de um navio, por exemplo. Imagina explodir um navio carregado de petróleo, por exemplo, né? Então, são questões de cenários. Então, aqui, você tinha uma série de ações para controle de acessos, bastante criteriosas, e em relação à parte da carga, e lá se tinha um foco muito mais direcionado para ações suspeitas, né, atos suspeitos de terrorismo. Então, obviamente que são abordagens distintas. Mas aqui você tem um portfólio, tá? Eu acho que tem um ponto aqui pelo menos de reflexão, que é a questão da continuidade da crise ao longo do tempo, né? Então, isso é um ponto importante. O outro ponto é a questão se você está inserido em um ambiente em que teve histórico, ou tem probabilidade de eventos catastróficos. Então, acho que aí é possível, sim, trabalhar com o capítulo gestão de crises de forma separada, porque daí você vai tratar exatamente como a ASIS até nos sugere, né? Na gestão de risco você tem a identificação, reconhecimento, no business continuity, na continuidade do negócio, você tem a resiliência, e no crisis management, na gestão de crise, você tem a reação, tá correto? Então, nada impede também que se bloque isso, mas depende muito do contexto. A crise da pandemia, ela nos traz essa reflexão, porque ela não foi detectada, e quando se colocou as BIAs e os RTOs e todo o business continuity para rodar, ninguém tinha uma ideia de mensuração de tempo, ninguém sabia que isso ia durar tanto tempo, né? As respostas às crises foram se modificando ao longo do tempo, a partir do momento que foi se identificando as nuances dessa crise nova. E aí, obviamente, você teve que criar um capítulo à parte. A gente já está resiliente, a gente já está tocando o negócio, mas a crise não vai poder deixar de ser tratada porque as pessoas estão se infectando, o problema ele continua, ele persiste e pode aumentar. E aí se criou, de certa forma, um capítulo à parte para tratar isso, correto? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Anderson. A gente está se aproximando das 9 horas e tem muitas perguntas, está bem bacana lá o painel, Anderson. Não vai dar para responder todas as perguntas por conta do horário e do tema, como eu disse, a apresentação do Anderson é uma aula.
tá? Então, depois a gente pode ir lá, Anderson, e e responder as pessoas que estão fazendo as perguntas, ou entrar em contato através do LinkedIn, enfim, Tá e-mail, bom. tá? O Anderson fez uma pergunta aqui interessante, um pouco conceitual, entre tolerância perante o risco ou apetite ao risco. São duas coisas que se complementam, tá? O apetite, fazer uma analogia que fica bem fácil de entender. Apetite ao risco é quando você vai lá na estrada e tem lá a placa dizendo que é 100 quilômetros por hora. Esse 100 quilômetros por hora é o apetite ao risco. Já está dizendo lá que dá para andar a 100 quilômetros por hora. O que é a tolerância ao risco? Você pode andar a 100, 110, 120, então você tolera mais ou menos. Isso é a tolerância. O apetite é o que foi definido. Tá? Exatamente. Muito bem explicitado pelo Tássio. Aqui é só uma segregação bem conceitual, né, em relação à questão da emergência, do incidente, da gestão de crise, da continuidade e do recovery, tá, da recuperação. O que é interessante a gente olhar aqui é a questão do impacto pelo tempo, tá, e da busca pela normalidade, e que, obviamente, a crise ela tende a ser mais contundente, com um impacto maior, e que ela tem uma curva aí de transversão, tá certo? O que é interessante, que eu também gosto bastante desse slide, é o Risk Management, Prevention and Preparation, ou seja, você antecede a parte de gestão de crise, né, dessa sequência de tratativa de crise, a toda a parte do Risk Management. Então, a gente vê aqui bem a conexão, um é causa e o outro é basicamente o efeito. Aqui é bem interessante também, né, é um ponto bem interessante, conexão com a parte financeira das instituições, né, e com a parte de time, dinheiro e tempo, vamos dizer assim. Ou seja, você precisa mensurar, precisa saber quanto tempo a empresa ou uma instituição, ela tolera, qual o período tolerável, o máximo tolerável, que ela consegue ficar sem operar, sem realizar determinada atividade crítica, e isso precisa ser mensurado de uma forma bem pragmática, trazendo quanto tempo e quanto de perda, né? E isso vai dar o limite máximo tolerável de uma empresa, de uma instituição. Isso é importante. Isso precisa estar conectado, muitas vezes não está, mas precisa estar conectado com a parte financeira da empresa. Tem que ter essa conexão, né? Ou seja, de tempo para uma atividade e também a questão financeira, quanto que isso representa em termos de peso de recurso, de perda financeira, vamos dizer assim. A Business Impact Analysis, né? Então, a famosa BIA, né, que muito se utiliza, e ela traz aqui toda uma abordagem de como uma ferramenta, muitas vezes que as pessoas pensam que vai solucionar todos esses problemas. Eu fiz uma BIA muito bem feita, muito bem elaborada aqui, mas ela precisa ser pragmática, né? Se não conversar direito com a BIA e com a norma, elas brigam com você, tá certo? Então, tem que tentar ser o mais prático possível nesse sentido. É mensurar o tempo máximo de tolerância que uma organização consegue, então o tempo máximo, o máximo tolerável em termos de impacto, né, o máximo de tempo tolerável em relação isso vai estar implícito a questão financeira também, de perda. Isso antecede o que chama-se de RTO, que é o Recovery Time Objective, ou seja, que é o tempo objetivado de recuperação. Então, primeiro eu mensuro o meu limite máximo tolerável, né, de tempo e financeiro, e depois eu vou colocar lá quanto tempo eu vou precisar para me recuperar em relação a isso, tá certo? E aí vai trabalhar isso em cima das atividades, tá? Vai ver isso em cima das atividades para ver quanto isso vai trazer de impacto para o negócio, financeiro, pessoas ali está trazendo, imagem e reputação. Então, é bem direcionado para as questões e atividades críticas e precisa, obviamente, ser mensurado. Na questão do Covid, da pandemia, conversando com alguns colegas, tiveram BIAs aí que foram contestados, ou seja, você tinha lá na BIA mensurando que você teria um impacto muito alto em relação à parada de determinada situação, e se criaram outras alternativas para resolver aquilo. Então, na verdade, a criticidade ela foi subestimada, desde lá do início, vamos dizer assim, né, de quando foi criado a gestão de risco ou quando foi feita a análise de risco. Então, é bem interessante ter isso. O mapa de risco ele tem que direcionar bem aquilo que é crítico para que na BIA você consiga tratar de forma bem direcionada em relação ao efeito da tolerância, né, da paralisação e de como você vai recuperar isso, certo?
Aqui é só uma sequência bem interessante que traz em relação a como começa, por exemplo, uma gestão de incidente, ela para numa gestão de crise. E aí a gente conecta lá com a questão do estabelecimento do contexto. O que eu estou querendo dizer? Que você pode começar com um evento, passar por um incidente, isso virar uma crise, mas aqui a gente tem dois outros pilares ali, dois outros levels, né, que são o desastre e catástrofe, né? Um desastre e uma catástrofe. Então, a gente já vê a conexão disso, por exemplo, com um cenário mais catastrófico, né? Ou seja, da crise para cima, você já está lidando com questões catastróficas, questões de desastre. E aí, um pouco, às vezes, não desconexo, mas com um capítulo separado para lidar com crise, né? Então, esse é um ponto interessante. Aqui no Brasil, tudo é crise, né? Independente do tamanho, é como se fosse uma crisinha, uma crise e uma crisona. Você só aumenta o tamanho da crise. Mas esse formato fica muito mais fácil de entender, que você tem diversos níveis de criticidade e em cada uma delas você vai ter desdobramentos e ações diferentes a serem feitas, inclusive com tempos diferentes, né? Exatamente, né? É aquela coisa, você vai no hospital, você quer ser atendido primeiro, né? Para você está vivendo uma crise, mas tem gente ali que está com um problema muito maior que o seu, por isso que tem um negócio chamado triagem, e a triagem dos hospitais, elas até têm uma coloração muito parecida com isso aqui. Ela vai te dar um diagnóstico ali de como está a tua situação, e obviamente se você estiver numa situação catastrófica, você vai passar na frente daquele que está com resfriado, né? Mas para a pessoa que está ali com um problema, ela acha que aquilo ali é crise. Então, entender como se comporta a transcendência disso, né, de um simples evento para um incidente, crise. Muitas vezes você tem um incidente, e aí é uma questão bem operacional, e eu me considero um profissional operacional, gosto de conhecer bastante a operação, chão de fábrica, etc., acho bem importante. Mas às vezes você tem um incidente que você precisa deixar o time local tocar, não se envolver, porque aquilo é um incidente, ele tem que tratar, tá na esfera de atribuição dele tratar. E o que muitas vezes a gente vê o gestor que está num nível diferente da organização querendo dar prioridade para tratar um incidente que é um incidente básico que precisa ser tratado ali como uma rotina. Numa rotina. Então tem que saber segregar. Então essa questão de atendimento hospitalar traz bem isso, né? E aí muitas vezes a questão do comportamento que a pessoa já traz com ela, de não ter esse entendimento. O que é crise? Eu estou com uma emergência, uma encravada, isso não é problema, meu amigo. Então vamos em frente. Aqui bem interessante esse gráfico, ele traz uma questão da crise durante o tempo, é um gráfico de 2003, né? A questão de como ela se comporta ao longo do tempo e a questão da severidade das consequências, ou seja, do impacto. E ela traz o ápice da crise e depois uma derrocada. A gente vê que esse gráfico, eu trouxe ele de propósito, porque, na verdade, ele já está sendo contestado, né, por conta do Covid-19. Ou seja, hoje a gente tem uma crise muitas vezes resiliente, né? A gente estava agora, recentemente, achando que estava gerindo a crise da pandêmica, com a vacina e com todas as medidas que foram tomadas, não estou falando nem em termos de Brasil, mas mundialmente falando, e veio um vírus muito mais forte agora, né? Uma segunda wave, uma cepa que está bastante considerável. Então, obviamente que a crise está se mantendo estável, e aí todas as medidas para poder lidar com essa continuidade, elas vão ter que ser adotadas e descobertas. Vamos em frente aqui, uma questão bem prática para lidar com crise na rotina, na situação usual das rotinas, né? Basicamente, se triangulam por esses quatro eixos aqui, né? Informação, a questão dos issues, dos problemas, ou seja, você descobrir qual o problema, como é que você tem que lidar com o problema, e aí metodologia de solução de problemas é um caminho. Tomada de decisão e ação. Então, não dá para ficar, como a gente diz, elocubrando, né? A tomada de decisão ela tem que ser baseada nas informações, priorizada por aquilo que é problema, que é crítico, se toma a decisão e parte para ação. É melhor aprender fazendo do que conjecturando. Precisa de mais transpiração do que inspiração para lidar com crise, certo? Então, esse é um ponto bem interessante. Por isso que as simulações ajudam a atingir um grau de maturidade maior, mais rapidamente. A simulação é o mais próximo do real que se pode chegar, né, antes da prática. Exatamente. Então, eu estava vendo tem um artigo de Business Continuity que saiu numa revista da ACES, né, e ele falava exatamente isso. Primeiro, exercício, né?
Então, você montou um plano, por mais básico que seja, já faz o simulado exercício desse plano, já exercita ele, vai para a prática, né? Testa ele. Então, isso é super importante, né? Os planos, eles têm que ser simples, né? E os planos, eles têm que ser focados, planos de continuidade de negócio têm que ser focados nos efeitos, nos impactos. Você começa a ler um plano, muitas vezes eu já li vários planos, tem uma introdução enorme, parece que o camarada está escrevendo uma carta, né, de boas intenções, não sei. Não é isso. Você tem de despedida. Exatamente, contextualizando, etc. Não, você tem que pegar lá o que é a atividade, o nível de criticidade dela, a tolerância, o tempo de recuperação, e vai para as ações que vão, de fato, minimizar os impactos. É esse que é o ponto, correto? Aqui a gente traz alguns pontos em relação a falhas. Isso eu trouxe dessa revista, Harvard Business Review, e traz alguns pontos bem interessantes, né? O americano é muito protocolar nesse sentido, né? Então, antecipe-se e minimize as falhas complexas, né? Então, se antecipar não só aos riscos, mas às falhas. Quando tiver uma falha, estude-a, né? Entenda e estude-a, né? Então, o pessoal de engenharia faz muito isso, né? Com componentes críticos e eletrônicos, consegue mensurar, dizer quanto tempo isso vai tornar a falhar de novo, tanto que os televisores, os eletrodomésticos são feitos nesse sentido, por isso que eles fazem seguro, garantia estendida de seguro, né? Daqui a 5 anos você é obrigado a trocar o equipamento, não tem jeito. E essa análise de falha, ela foi feita justamente baseada, né, nessa metodologia. Mas o mais importante é perseguir estudar as falhas inteligentes, aquelas falhas desafiadoras, aquelas falhas que a gente nunca tinha visto, né? Elas precisam ser rigorosamente estudadas e já conectadas aos planos de continuidade, tá? A parte de liderança adaptativa, isso é bem importante, né? A sugestão para lidar com a gestão de crises, a liderança na gestão de crise é uma liderança adaptativa, ou seja, a crise ela exige uma adaptabilidade muito transparente, muito flexível, mas ao mesmo tempo muito realista, né? Muito conectada aos fatos que estão ocorrendo naquele momento. Então, a liderança adaptativa é a que se sugere, né? Então, você tem que ser rápido, o suficiente para entender o que está acontecendo e poder incentivar as pessoas que estão ali ao seu redor para que sigam esse mesmo tipo de metodologia e que consigam ser empoderadas para tratar isso, né? A sugestão também é da teoria da autodeterminação, né, que rege a autonomia, a competência e o relacionamento, né? Ou seja, você precisa empoderar as pessoas, mas não um empowerment um empowerment de conceito, de slide, o empowerment de estar junto, de estar do lado, de estar acompanhando, de estar sendo o coach, o condutor também junto com o time, com as equipes e com as lideranças, né? Então, as pessoas precisam se sentir com condições de tomar decisões, né, sabendo a linha, né, por onde elas têm que percorrer, para onde estamos indo, né, o direcionamento de para onde a organização está indo. Isso é super importante, né? Não dá para ser centralizador em crise, não tem essa condição. Por isso que empoderar as pessoas com segurança psicológica, como se fala, é um caminho bastante recomendado atualmente. E essa competência, ela não é possível, temporalmente falando, não é possível ela vir durante, né? Essa competência ela tem que existir antes de ser necessário utilizá-la, não é isso? Exatamente. Hoje começa a se discutir, e a minha ideia é trabalhar com isso até no mestrado, dos skills para a liderança, né? Das competências necessárias para a governança de resiliência, né? A gente falava muito em resiliência, em você ter inteligência emocional, e aí vem uma crise pandêmica que pega a matriz de Maslow e vira de cabeça para baixo, né? Porque o que aconteceu? Todo mundo começou a se preocupar com o quê? Com a base da pirâmide de Maslow. Se a gente entender que a base da pirâmide de Maslow é o básico das empresas e que as instituições já implementaram aquilo há um bom tempo, né? Na grande maioria, as grandes organizações, etc. E aí veio uma crise pandêmica que sacudiu, ela pegou toda a parte de segurança biológica existente e sacudiu com tudo, ou seja, as pessoas estavam literalmente morrendo, você ia trabalhar, você tinha medo de sair na rua, seu vizinho estava morrendo, as pessoas perdendo
colegas, etc. Então, causou uma insegurança psicológica, uma insegurança biológica. Pegou a matriz de Maslow e sacudiu, ela virou, pum, de cabeça para baixo. E aí, obviamente, a resiliência, a chamada resiliência, ela foi revisitada, né? Porque tinham profissionais, ou tem profissionais que estão aptos a lidar com isso. Agora, você não pode exigir, muitas vezes, que todas... Você monta lá o comitê de crise e acha que todas as pessoas ali estão aptas a lidar com isso. Esses skills, eles precisam ser complementados e precisam ser tratados. A gente pega, muitas vezes, uma comparação, né, com as Forças Armadas, com bombeiros, com policiais, eles têm treinamentos super hostis lá que deixam o militar, enfim, a pessoa super apta a lidar com crises, né, com situações de guerra. Então, esse tipo de skill, esse tipo de preparação, esse tipo de pessoa, vamos dizer assim, ela está muito mais apta a lidar com esse tipo de situação. Ela consegue lidar até com a morte, com situações catastróficas, de uma maneira muito mais gerível, vamos dizer assim. Agora, as pessoas que não estão acostumadas, que não tiveram essa vivência, que não tiveram a prática experiência disso, vão ter dificuldade, e aí vai precisar se reconstruir. Você está falando de líder de organização, de muitas organizações, que não sabe lidar com isso, que nunca geriu mortes dentro da companhia, do jeito que aconteceu agora, né? Então, é uma coisa que precisa ser bastante trabalhada, né? Aqui são os skills para lidar com crise, né? São 10, né? Rapidamente falando, a questão da empatia, a questão da confiabilidade, da confiança, isso é super importante, né? Eu participei de um seminário de gestão de crise sobre pandemia recentemente da Harvard Kennedy School, e eles falavam muito disso. Primeira coisa que você precisa estabelecer, a confiança, tem que ter ali uma transparência do que a organização quer, não dá para esconder as coisas, né? Eu estou querendo produzir, uma fábrica, eu estou querendo produzir de qualquer jeito, não quero parar minha produção, meu amigo, as pessoas estão morrendo. Então, primeiro você precisa guarnecer isso, precisa deixar bem acordado, olha, nós queremos produzir, porque se nós não produzir, vai parar aqui, vai todo mundo para a rua, mas nós vamos colocar esse recurso aqui para proteger vocês o máximo que puder. Então, você está fazendo um acordo ali, você está dando uma segurança psicológica, claridade, a questão de priorização, isso é super importante. Acho que um ponto importante aqui, risk mitigation. Não dá para você, na crise, criar outro problema, né? Então, isso é bem comum, os super-heróis, né? O cara vai lá, não, eu vou resolver isso aqui, deixa comigo, é o chá comigo, né? E vai lá e dá problema. Então, não dá, entendeu? Então, precisa, mesmo que as tomadas de decisões, elas precisam ser, de certa forma, rápidas, não dá para você criar um risco maior que o outro. E aí você vê em reuniões, eu já participei de algumas, em diferentes instituições, nós temos que assumir esse risco. Aí você tem que virar para o cidadão e perguntar, como é que você mensurou esse risco? Cara pálida, né? Então, isso é super importante, né? Então, nesse momento nós temos que assumir risco. Então, você precisa entender, você está apto a assumir esse risco, o board te deu mandate para assumir esse risco, você mensurou esse risco, depois de responder essas 3 perguntas, a gente pode sim, obviamente, tratar de assunção de risco. O empowerment, empoderamento, agilidade, comunicação e o combate à desinformação, isso é super importante. Execução e um outro ponto super importante aqui, que é cost management, gestão de custos. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Custo-benefício disso. Se a gente está tratando de algo que está trazendo proteção das pessoas, precisa se avaliar o quê? Se a continuidade daquela atividade, né, expõe por demasia as pessoas, o custo-benefício disso, porque vidas não podem ser mensuradas, né? Então, obviamente, precisa se avaliar a continuidade, provavelmente, daquela atividade, ou buscar outro tipo de alternativa, mas o custo, ele precisa ser levantado. Você participa, e eu já participei de reuniões de crise, que o pessoal fala, não, faz isso, aluga lá, faz isso, faz aquilo, mas às vezes o risco, ele nem, né, o impacto ele nem está tão alto assim, existe muitas vezes ali uma certa ansiosidade para resolver aquela situação, e não entender que aquilo vai ter uma continuidade, que obviamente ela precisa ir sendo acompanhada e tratada. Vamos em frente aqui, já fechando, obviamente, isso aqui é bem interessante, né? A palavra crise em chinês significa perigo e oportunidade, tem uma conexão muito bacana com o que a gente falou lá do risco, né? Efeito das incertezas nos objetivos. Os objetivos. Então, obviamente, a gente tem aqui a oportunidade de aprender com isso, né? E até esse texto que está embaixo aí desse perigo e oportunidade, ele traz
Ele veio do Global Risk Report, achei bem interessante, já fazendo a conexão com a questão da pandemia, né? O mundo estará novamente tratando da última crise, ao invés de antecipar-se à próxima, né? Então, obviamente, precisamos aprender, isso para as organizações e para os governos, etc., a gente precisa aprender para melhorar. A gente está aprendendo na prática, mas se a gente não tomar as ações, se a gente não aprender que isso é uma oportunidade para a gente melhorar, internalizar todas essas metodologias, a maneira de lidar com isso dentro das organizações, daqui a pouco a gente vai estar tratando a próxima ao invés de nos anteciparmos. E que, na verdade, ela vai chegar, né? A gente não sabe exatamente quando e nem qual vai ser o tamanho dela, mas ela vai chegar. Então, nesse momento, a gente tem que estar tratando a pandemia onde nós estamos inseridos hoje e já estarmos nos preparando para a próxima que virá. Exatamente. E aí, deixo aqui o meu muito obrigado, não sei se vai ter tempo para responder. Anderson, na verdade, a gente já foi respondendo as perguntas durante, tá? Eu vou aproveitar e te fazer aqui uma provocação. A gente sempre termina o programa com a indicação de um livro que você recomenda para o público. Se puder pegar, escolher um livro aí nessa sua vasta biblioteca, olha aí, Talento para Liderar, muito bom. Qual é o autor? Joseph Nye. Joseph Nye. Joseph Nye me deu aula quando eu estudei em Harvard, ele me deu aula. Ele é o autor da teoria do soft power, recomendo muito esse livro. Ele também fez outros livros como O Futuro do Poder, Soft Power e esse O Talento para Liderar. Tá? É um livro maravilhoso, bastante para a minha dica, eu já fiz vários programas, eu sempre indico o livro dos outros e me perguntaram, Tássio, por que você não indica seu livro, rapaz? Ele é tão bom. Mas eu vou indicar, nesse de hoje, junto com você aqui, vou indicar Gestão de Riscos na Segurança Patrimonial. Aí, a dica de leitura para hoje. Anderson, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu vasto conhecimento, cara. Dava para a gente fazer aqui várias sessões, debulhando um pouco cada um de uns subtemas que tem nessa tua apresentação de hoje. Pessoal querendo conectar contigo, te encontra no LinkedIn? LinkedIn. Anderson Fagundes da Silva. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Mantivemos hoje aqui em torno de 100, 120 pessoas nesse auditório. Né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até o próximo episódio do Risco em Evidência. E a gente vai ter novidades. Provavelmente, a partir de amanhã, a gente já começa a divulgar o próximo, Anderson. Você vai ver que bacana. Vamos inovar outra vez. Fomos a primeira live do CT Segurança e agora a gente vai inovar mais uma vez e vamos trazer uma novidade para cá. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, tchau.